Olá, tudo bem, pessoal? Bem-vindos a mais um episódio do meu podcast. Você vai saber aqui hoje, nesse episódio, com a doutora Suelen. Ela é oncologista. A gente vai falar sobre o câncer na mulher, como prevenir, né? Como a gente pode fazer exames, fazer uma prevenção, fazer um rastreio dessa doença tão temida. Então, bem-vinda, Suelen. Muito obrigada. O nome dela é Suelen Martins e sigam ela nas redes sociais. Qual que é a sua rede? É DRA, né, de doutora Suelen Martins. Suelen Martins, gente, Pronto. Sigam ela já imediatamente. Então, vamos começar a nossa conversa. Eu conheço a Suelen desde a faculdade. Sim. E eu posso falar para vocês que a Suelen, ela é uma excelente médica, porque ela já era uma excelente aluna. Ela era muito boa, só tirava nota 10. É verdade, era boa aluna. Todo mundo estudava bem ali, você tinha que estudava. estudar, Ela era muito boa aluna. E aí, agora ela se tornou oncologista. E conta como é que foi sua trajetória, como é que você chegou hoje, onde você está com tanto sucesso. Oh, meu Deus. Eu sempre gostei da parte clínica, né, da medicina e acho que desde a faculdade, os pacientes que eu sempre me adaptei, sempre quis estar, eram aqueles pacientes talvez mais difíceis para muita gente, aqueles pacientes bem doentes. Eu lembro que eu falava para os meus pais assim, eu quero os mais doentes, eu quero os que precisam mais de mim. E acho que a oncologia foi me escolhendo, assim, nesse momento. Acabei tendo vários pacientes que me levaram à investigação, na parte clínica, e acabei indo para esse lado. E quando a gente começa a ver a questão dos tratamentos, é uma área que é sempre inovadora, está sempre achando coisa nova, isso me deixa muito animada. Né, de estar sempre tendo que ter uma coisa nova, estudar alguma coisa diferente e ver que isso faz diferença na vida das pessoas. E talvez também pela fragilidade das pessoas eu consegui acolher nesse momento. Isso me faz bem estar ali naquele momento de pessoas que muita gente deixa às vezes de lado, sabe? É verdade. Então eu gosto muito da oncologia por todos esses desafios, é muito complexo mesmo. E aí você fez a residência em clínica. Isso, né? Me formei na Faculdade de Medicina de Santo Amaro, na Unisa, junto com a doutora Carla, muito bom. E fiz clínica médica na Santa Casa de São Paulo. E fiz oncologia clínica na Faculdade de Medicina da ABC, onde hoje em dia dou aula lá também na faculdade, cuido aí da pesquisa clínica da faculdade também. Muito legal. Muito legal. E hoje em dia, bom, eu tô com 43 anos, a gente tá nessa faixa etária onde começa a aumentar a incidência de câncer nas pessoas em geral. Então, após os 40, a gente já tem mais risco. Mas tem um fator que é o fato de ser mulher. Ser mulher já coloca a gente no risco de alguns cânceres, né? Obviamente, câncer de mama. Tem homem que tem câncer de mama, mas né, muito raro, né? Muito raro. Junto com isso vem o câncer de colo de útero, câncer de ovário, câncer de endométrio. Como que as mulheres, elas estão hoje em dia em relação a esses cânceres relacionados às mulheres? E quais cânceres também, para além disso, a gente precisa se preocupar? A gente precisa pensar assim, poxa vida, câncer, sei lá, de intestino, o que a gente precisa pensar no momento de fazer um rastreio, de passar no médico para fazer um check-up? Exato. Acho que assim, as mulheres já estão muito à frente dos homens nesse sentido, desculpem os homens, mas elas sempre já têm um ginecologista, né? O homem acaba não tendo aí um médico de referência nessa faixa etária, 30, 40 anos. E a gente vê, isso é estatístico, a gente já tem dados de vida real, dados epidemiológicos de aumento de câncer em mulheres jovens, em jovens no modo geral. E no caso das mulheres, os tumores que eram muito mais prevalentes acima de 50 anos, por exemplo, né, como mama, como ovário, como intestino, a gente vê que vem aumentando. Ainda não é o mais incidente em jovens do que acima de 50 anos, mas a gente vê um aumento muito importante na última década.
tá? Então, os principais tumores nas mulheres são o câncer de mama, o câncer de intestino, também vem aumentando, tanto em mulheres quanto em homens. E nas mulheres, os tumores ginecológicos, a gente também vê um crescente importante. Isso tem muita relação com o estilo de vida, né, que naturalmente está refletindo, né, na saúde da mulher. Então, desde pequenininho, a gente acaba tendo uma vida mais sedentária, nossa alimentação não é como dos nossos avós, como antigamente, então tem muito mais alimentos processados, gordurosos, a gente tem um desregramento na alimentação que não era habitual antigamente, e a gente vê esse reflexo na saúde das mulheres, né? E todos esses tumores, então mama, intestino, né, trato gastrointestinal e os ginecológicos têm esses fatores de risco em comum, né? Além do tabagismo, que é importante também a gente falar, que ele está ligado a todos os tipos de tumores, né? Não só de pulmão, como a gente vê muito, né, falar, mas esses tumores todos aumentam também a questão da incidência ter o tabagismo junto. Então, são vários fatores que fazem com que a gente comece a ver tumores mais nessa faixa etária. Esse aumento nos últimos anos, eu não consigo evitar, assim, de fazer uma correlação com o meu campo, que é a reprodução humana, porque eu também vejo uma redução da capacidade do potencial fértil, tanto dos homens quanto das mulheres. E aí eu queria te perguntar se isso tem algo a ver com os grandes centros urbanos. Isso é mais prevalente nesses grandes centros urbanos, onde a gente tem esse estilo de vida pior, ou se é algo geral. Existe já alguma coisa para a gente... Que eu conheço, eu não vejo nada assim relacionado ao centro urbano, centro rural, interior. Mas a gente sabe que nos centros urbanos a gente tem uma vida mais desregrada do que no interior, né? Eu ouvi em algum lugar... Bom, a gente já saiu totalmente do roteiro, esquece o roteiro. Eu ouvi em algum lugar que os agrotóxicos estão levando a um aumento de doenças também para o interior. Então, a população que raramente tinha alguns tipos de tumores estão podendo ter mais. Porque, assim, agrotóxico sendo borrifado, ainda mais no Brasil, que não existe uma regulação muito boa, né? Então, não é uma agricultura familiar, né? É uma agricultura geralmente em massa que acaba utilizando mesmo mais agrotóxicos. E que contamina o solo, contamina, enfim... e é isso, né? Tempos modernos. O tipo de alimentação, com certeza, influi em todos os lugares. Mas o estilo de vida, talvez das grandes cidades, às vezes seja um pouquinho mais tenso. Tem a questão do estresse, tem a questão da insônia, que é muito comum, né? Tem a questão da obesidade, dos fast foods, que a gente acaba vendo mais nas grandes cidades, né? E você falou do tabagismo, o vape. Que agora o vape é uma epidemia. Eu acho que o vape ele vicia mais que o cigarro. E o vape não tem o ruim do cigarro, que é o cheiro, aquela coisa, o incômodo de você não poder fumar, porque você vai incomodar as pessoas. O vape, as pessoas estão fumando, você nem percebe, porque não tem um odor, né? Sim. Apesar de ser proibido. É proibido. Então eu tenho visto muita gente, pacientes minhas, confessarem que elas dormem com o vape no criado mudo. Poxa, que elas estão viciadas. E eu vejo os adolescentes começando cedo e já viciados. Já existe estatística em relação a câncer e uso dos vapes? É muito relacionado a câncer de pulmão, né? O vape, ele tem... A gente não sabe o que ele tem. Não sabe o que tem lá dentro. Né? O que a gente sabe é que ele tem algo que vicia, né? Talvez a nicotina mesmo, com uma dose muito alta, muito elevada. E os carcinógenos, né? A nicotina não é o que causa o câncer, né? Os carcinógenos são as substâncias ali que propiciam a ter o aumento do sabor, do câncer. Um sabor, né? Sim, que daí faz a pessoa ter o vício. Isso é muito preocupante, porque às vezes se o cigarro já era ruim, com uma dose, pequena, isso tá sendo uma dose cavalar,
né? Sim. Então, a gente já vê tumores de pulmão em pacientes de 30, 40 anos, Meu. né? Então, é muito triste. Não só câncer, né? A gente vê aqueles pacientes DPOCs, né? Não conseguem respirar, dependentes de oxigênio. Então, é muito triste, né? Infelizmente, talvez se venda a ideia de que isso não cause câncer, mas não causa sim, tá? Causa, sim. E realmente é um perigo mesmo para a sociedade dos jovens que a gente via abandonando, né, os cigarros. Mas agora estão pegando um novo vício que é muito ruim. Sim. Não é muito ruim. E sobre... a gente mudou muito, né? O conhecimento é maravilhoso. E hoje a gente tem a vacina de HPV. Tanto para mulheres quanto para as meninas e os meninos têm que tomar a vacina de HPV aos 9 anos. Exato. E qual o impacto dessa vacina? Qual a importância? Vamos falar para uma mulher que não tomou aos 9 anos, que hoje está com 45 e tem uma vida sexual ativa. Eu acho extremamente importante essa vacina, né? Você, como ginecologista, sabe muito bem disso. Ela diminui o risco de vários tipos de tumores, né? Então, a gente fala aqui do colo de útero, mas colo de útero, vulva, vagina, canal anal, cavidade oral. Então, são muitos tumores relacionados ao HPV. Né? Então, tumores que a gente chama HPV induzidos. Eles existem por conta do vírus que causa, né? Que é o principal causador desse tipo de câncer. Pra vocês terem uma ideia, em países desenvolvidos, esses tumores são quase inexistentes. Né? Porque essa vacina ela já é usada com uma rotina e os pacientes não têm, pode até ter exposição ao vírus, mas não desenvolvem a doença. Então não chegam a formar aquelas verruguinhas que são lesões pré-malignas que vão se tornar um câncer um dia. Então é bem importante a gente difundir a segurança da vacina, a importância que essa vacina tem em reduzir, né? Porque quando o paciente tem um câncer, eu já vejo a paciente já com câncer, né? Então ela fala, doutora, o que eu posso fazer para esse câncer não voltar? Né? Então a gente está falando de uma coisa, o que eu posso fazer para eu nem ter o câncer? Então existe algo para não ter alguns tipos de câncer e a vacina do HPV é um deles. Né? Então eu acho assim, extremamente importante a gente difundir essa informação. Os jovens são muito importantes, que quanto mais jovens, melhor. Né? Então a chance da vacina causar uma proteção é muito maior quanto antes esse menino, essa menina receber, né? Mas não deixa de ser protetiva também em mulheres mais velhas. Então a gente indica, né, fazer também nas mulheres e homens também com mais idade, sim, com certeza. Importante, gente. Vacinação é fundamental, é o que a gente pode fazer por nós, né? Essa é uma das coisas. Então, estilo de vida, atividade física, alimentação, vacina e exames de rotina. Exames de rotina. Esses exames de rotina, no consultório, a gente, quando faz um check-up, né, e a paciente tem 40 anos, eu já peço a mamografia. Já peço. Mas, em alguns casos, a gente precisa pedir até antes. Né? Pacientes até mais jovens têm indicação quando tem algo familiar, né? Ou algum nódulo para ser diagnosticado. Em relação à oncologia, uma paciente... Você tem paciente que passa em você para fazer check-up, que nunca teve câncer, mas quer prevenir? Você tem esse perfil de paciente? Difícil, mas né? eu tenho alguns parentes de pacientes. Né? Então eu tenho esses pacientes, principalmente aquele que tem a mãe, né? Ou tem um avô, ou tem um pai, com um histórico genético, uma história. Isso. Cada vez mais a gente vê um crescente nisso, né? Eu tenho um paciente com câncer que detectou um teste genético de alto risco de câncer. O nosso aconselhamento é ir a um geneticista, mas uma das coisas que a gente aconselha é fazer o teste daquele gene, porque o descendente tem 50% de chance de ter né, um gene alterado. E ter um gene alterado não significa que ela vai ter a doença. Pode nunca desenvolver, mas existe um alto risco. Aí é um alto risco muito alto, dependendo do gene, dependendo da penetrância do gene, enfim. Tem algumas características naquele teste que a gente avalia.
E essa paciente, especificamente, a gente tem um método de rastreio até um pouco diferente do que a gente faz para a população. Então, a gente precisa, desde muito cedo, né? A gente fala aí até menos de 10 anos do diagnóstico da mãe, por exemplo. A gente, mais de 10 anos, já fazer os exames de prevenção. Então, se for um câncer de mama, né? A gente faz o exame físico, um ultrassom, mamografia mais para frente, que muito jovem a mamografia perde um pouquinho o sentido, não tem uma leitura muito boa. Mas existem, dependendo do gene, um alto risco, por exemplo, de câncer de ovário, a gente vai fazer uma avaliação do ovário também com bastante frequência, que não é habitual do rastreio, né? A gente não tem um rastreio para o câncer de ovário muito efetivo. Ou seja, tudo tem que ser individualizado. A gente precisa... percebe na sua família. Se alguém teve câncer com uma idade mais jovem, sua mãe, seu pai, seu irmão, sua irmã, teve câncer muito cedo eu digo, antes dos 50. Exato. Né? Você, 10 anos antes, você precisa começar a rastrear. Mais ou menos esse é o número mágico, assim, sem ter testes genéticos conhecidos, a gente bota aí 10 anos antes, pelo menos. Para começar a rastrear essa doença. E, além de tudo, claro, procurar um geneticista, ver se é algo genético e fazer os exames periodicamente. Com mais frequência. Não pula ano, não pula. Exatamente, não pula. Esse negócio de pular ano, a pandemia disse muito pra gente, né? A pandemia trouxe muito isso, as pessoas pularam 1, 2 anos de rastreio e os diagnósticos vieram realmente mais avançados pós-pandemia. E, né, acabou que foi uma fatalidade tudo isso, mas a gente viu isso pós-pandemia bem fortemente mesmo. Sim. E... Suelen, quando a gente falou de mulher, vamos falar um pouquinho de homem. Né? Porque todo ano é assim. A gente tem o Outubro Rosa. E bem logo o Novembro Azul, né? E no mês seguinte é o Novembro Azul, que aí é a vez dos homens, né? Sim. E parece que homem só tem câncer de próstata, né? Porque para eles é assim, e a próstata, já foi no exame, já foi lá, não sei o que, aquela coisa, né? Para os homens. Mas os homens, eles não têm que se preocupar só com câncer de próstata. Com certeza. Eles têm que se cuidar. Com certeza. E como eu trato de reprodução humana, de infertilidade, eu atendo muito casal. E eu vejo essa diferença. É o que você falou. A mulher tem um ginecologista, que o ginecologista acaba sendo clínico da mulher, vendo a mulher, pedindo exame, fazendo rastreio, conversando. O homem, ele vai procurar um médico quando ele tem alguma coisa. Sente alguma coisa. O paciente está há 10 anos sem fazer exame. Que está há 5 anos sem passar no médico. Não sabe. Vai assim, às vezes no pronto-socorro, porque deu dor de barriga e não volta nunca mais, né? É bem assim. Foge de médico. Mas, gente, vamos se cuidar. Não é só o câncer de próstata, né? Então, o mesmo cuidado, rastreio, você tem que fazer também. A pergunta é, o homem e a mulher têm um risco do câncer de cólon. Exato. Né? Com que idade a gente precisa falar assim para o nosso paciente? Olha, se você ainda não fez a sua colonoscopia, você vai fazer amanhã. Como que é? Sim, sim. É bem importante isso, né? O homem não tem o seu médico. Talvez depois dos 40, 50 anos procure um urologista. Mas esse limbo dos 20 ao 40, ele fica meio perdido, 40, 50, né? ele vai procurar se ele tem impotência. Alguma disfunção, né? Ali, realmente. É isso que é a preocupação. Que é a preocupação maior. Mas ele precisa ter, né? A gente fala do câncer de intestino, que é o câncer de cólon. Hoje em dia, a gente teve uma melhora aí do pedido de colonoscopia. Era a partir de 50 anos, mas nos últimos anos a gente já indica a partir dos 45 anos. Então, 45 sem sintomas. Sem sintomas. Você tem que ser... Não precisa ter sintoma. É igual mamografia, a gente não sente, vai fazer... né? Então, tem que fazer acima de 45 anos. 45 anos, você pode não sentir nada. Seu intestino é um reloginho. É tudo isso. Você vai fazer, sendo homem, mulher, tem que fazer pelo menos uma vez. Se vier normal, aí você repete depois de 5 anos, né? Isso, de 5 a 10 anos. 5 a 10. E sempre tem uma surpresa na colonoscopia, que são os pólipos. Sim. Explica esse diagnóstico. O que é um pólipo, né? O que é esse pólipo que sempre aparece? Os pólipos,
eles são lesões pré-malignas, ponto, né? Todo pólipo na colonoscopia, ele deve ser removido, tá? Por que a indicação é de 5 a 10 anos? Porque até um pólipo, para ele virar um câncer, ele pode demorar 5 a 10 anos. Depende muito da característica do pólipo. Então, uma vez que se faz a colonoscopia e detecta um pólipo, esse pólipo ele vai para biópsia, que é o anatomopatológico, e ali a gente vai ter informação do subtipo do pólipo. Então, se ele é um pólipo, né, benigno, né, geralmente é um adenoma, e de baixo grau, de alto grau, e ali vem algumas informações que tem que ser interpretado por um médico, e a depender dessa característica a gente define, né, repetir em 1 ano, em 3 anos e em 5 anos essa colonoscopia. Tendo pólipo, a gente não passa mais de 3 anos sem repetir a colonoscopia. Se tem pólipo, 3 anos. Exatamente. Então, dependendo da característica, vai antes ou dá para esperar 3. Agora, não tendo nada, uma colonoscopia sem nenhum pólipozinho, daí às vezes de 5 a 10 anos a gente consegue espaçar para fazer uma colonoscopia. Mas com 45, 50 anos, alguma colonoscopia não tem nenhum pólipo? Ah, tem. Tem algumas que não tem, né? De rastreio, né? O ideal é fazer em várias pessoas, então a maioria não vai ter. Mas às vezes tem um pólipozinho, tira e a gente avalia. Porque ele assim, pode virar. Assim, pelo menos as minhas pacientes que fazem colonoscopia, uma grande parte vai falar, nossa, tirou um pólipo. Tinha um pólipo, tirou o pólipo. Então assim, eu vejo que é muito frequente, né? Não é nada demais. Você vai lá, faz a colonoscopia, tira o pólipo, é muito comum. E é bem bom, porque você está evitando que venha um câncer, porque esse pólipo, ele é uma lesão pré-maligna. Ele pode, ao longo, sei lá, de 10, 15 anos, vir a desenvolver um câncer. Então, ele tem que ser removido. Tem que ser removido. Então, imagina se essa mulher, ou esse homem que tinha 45 anos, fez o exame e deixou para fazer com 60, provavelmente ele pode até ter um câncer, né? Ele já se criou lá. Sim, é muito importante essa prevenção. Só isso. Se vocês saírem desse podcast com essa informação, eu já tô feliz. Vacina, colonoscopia, mamografia. Olha, tá vendo? Isso aqui é vida. Com certeza. Informação é vida e poder, saúde. Eu fiz um episódio aqui com a doutora Denise. Ela é mastologista. Sim. Né? E ela falou sobre câncer de mama na gestação, né? Que como a gente está engravidando mais tarde, então as mulheres estão deixando para engravidar após os 35. Isso é muito comum, né? Ter o primeiro filho depois dos 35. E o câncer de mama está acontecendo um pouco mais cedo. A gente está tendo muita, né? Assim, aumentou a quantidade de câncer de mama em gestantes. E isso é um pouco dramático, né? Porque é um momento muito difícil da vida da mulher e delicado. Você tem experiência com essa fase da vida, tratamento com gestante? Eu sei que não estava no roteiro, mas me ocorreu essa pergunta. Acho que é importantíssimo. São casos raros, mas casos habituais. Assim, a gente também vê isso, mas graças a Deus mais raro do que o comum de não ser gestante. Né, assim, geralmente, né, as mulheres que estão gestantes e acabam descobrindo um câncer de mama, né, a gente vai ver os subtipos de câncer de mama. A gente vê que existe aí bastante mulheres que vêm com um subtipo triplo negativo, que é um tumor mais agressivo. Possivelmente ela começa a sentir mesmo, é um tumor que cresce um pouquinho mais rápido e acaba tendo aí um comportamento mais agressivo que a gente tem que fazer alguma coisa, né? É seguro a gente tratar essas mulheres a partir do 2º trimestre, né? Mas nesse momento do 1º trimestre é super delicado realmente, porque a gente vai precisar, junto com o ginecologista, com o obstetra, tomar algumas decisões. Então, primeiro, saber que é um câncer, não fazer a biópsia, né? Fazer o diagnóstico correto, o subtipo de câncer. Alguns subtipos a gente consegue esperar um pouquinho para começar um tratamento, para que ela consiga ter um tratamento seguro juntamente com a gestação. Alguns subtipos a gente tem que fazer algumas tomadas de decisões e é bem delicado isso, porque é junto com a paciente,
né? Então, digamos que ela aí já comece, já diagnostique a gravidez com 4, 5 semanas. Então, a gente tem aí mais, né, 8 semanas para poder fazer alguma coisa. Mas, geralmente, em conjunto, a gente tende o máximo a preservar aquela gestação, a fazer com que aquela mulher consiga, ao mesmo tempo, né, ter ali o seu bebê e tratar de uma forma segura oncologicamente, entendeu? Mas isso daí tem que estar em total correlação com o obstetra, com o ginecologista. Geralmente, dificilmente, a gente precisa adiantar a gestação, o parto por conta disso. É tudo muito junto, né? Tudo muito junto. E tem a paciente que nunca engravidou, né? Que precisa preservar a fertilidade. Exatamente. Essa daí frequentemente eu vejo no consultório. Isso daí é bem comum. A quimioterapia, a depender da droga, né, que é usada, ela, tipo, leva à menopausa. Eu, por exemplo, eu tô na menopausa. Eu fiz a quimioterapia no 21º dia. Olha só, a minha última menstruação da vida foi no 1º dia da minha quimio. Então, eu fui fazer a quimio e eu vi que eu tava menstruada. Cara, foi um momento que eu olhei e falei assim, nossa... Pode ser a última menstruação. E pior que eu usava um DIU Mirena, eu tirei o DIU, né, porque o meu tumor, ele tinha receptores de progesterona, então eu tirei o DIU, então logo, eu já tava um tempo sem menstruar. Aí eu tirei o DIU, menstruei, e no mesmo dia eu fiz a quimio. Deu 21 dias, Suelen. 21 dias eu estava tendo ondas de calor. Foi rápido. Foi rápido. E até hoje, bom, acabou a minha quimio em agosto do ano passado, e eu sigo com ondas de calor. Eu fiz um ultrassom, meu ovário está sem nenhuma atividade, ele está aposentado total. Então, eu não congelei óvulos, eu já tenho 2 filhos, mas, olha só, você acha que no Brasil existe essa informação para a paciente que vai fazer a quimio, que ela vai ter o ovário dela provavelmente prejudicado e que ela precisa fazer algo? A informação existe, né? Eu acho que todo oncologista tem essa consciência e tem essa informação de que muitas quimioterapias vão induzir a menopausa. Essa menopausa, ela pode ser provisória, ela pode ser permanente, depende muito da idade, depende da reserva, né? E tudo ovariana, mas... e depende dos tratamentos que a paciente vai fazer depois também da quimioterapia, tá? Mas de um modo geral, a gente sempre orienta a paciente que ela possivelmente vai entrar na menopausa. Muito difícil, acho que, sei lá, 5% não entram, mas a maioria entra. Sério? Com as químios de câncer de mama, sim, que são essas químios que induzem mesmo a menopausa. Existem medicações que não induzem tanto, mas a grande maioria, sim. Bom, gente, então, olha só. Se você tem um diagnóstico de câncer de mama, você vai fazer a quimio, a probabilidade de você voltar a ovular é de 5% das pacientes que voltam a ovular? É isso? Algumas pacientes não entram na menopausa, né? Mas é muito raro. Daí depende também das drogas que a gente está utilizando. Sim, tudo depende, né? Tudo é individualizado. Mas assim, é muito raro ela não entrar. Então é importante que o oncologista converse isso. Eu acho que essa informação tem que ser passada para a paciente, de que se ela tem o desejo gestacional, o ideal é ter o congelamento de óvulos, né, embriões, enfim, e porque depois a gente não tem como ter certeza que ela vai voltar. E se volta com uma reserva muito ruim. Então. E aí o congelamento torna-se também muito pior. Difícil, né? Como eu estou na área do lado da reprodução, para mim acontece assim, a paciente me liga falando assim, olha, tive o diagnóstico, quero congelar meus óvulos, mas eu preciso congelar muito rápido. E é muito rápido mesmo. É muito rápido mesmo, Quando tem que ser muito rápido. Só que assim, vocês têm informação do tratamento de congelamento de uma paciente que não está em tratamento, que não vai começar uma quimio. Sim. Então, nessas pacientes, a gente precisa esperar a paciente menstruar para começar. A paciente que vai fazer quimio, não. Ela vai começar naquele dia. Não importa que fase do ciclo que ela esteja. Ela já vai começar, tá? A gente não fica esperando, esse mês dá, esse mês não dá. Para não atrasar o tratamento dela. Né? Então, assim, não vai ser
o tempo, Uhum. né? Pro especialista em reprodução, ele vai começar o quanto antes. Tendo exame, não tendo exame, faz o exame durante. Uhum. Quanto tempo dura para congelar o óvulo? Então, são 10 dias de estímulo ovariano, a punção é no 12º. Então, você precisa de aproximadamente 2 semanas. Perfeito. São 2 semanas. 2 semanas para preservar o seu potencial fértil. Importante, né? Importante. Às vezes, 2 semanas é um tempo que você está fazendo outros exames e você consegue. Então, muita gente consegue, né? O que a gente orienta é, teve o diagnóstico, a gente já orienta a questão, né, de congelamento, caso a paciente tenha esse desejo, não tenha prole constituída. Quando ela não tem prole constituída, a gente sempre orienta, porque as ideias podem mudar depois, né? Então, a gente sempre deixa isso bem à vontade, mas é importante que elas tenham essa informação, né? E sabendo que é rapidinho assim, então melhor ainda, né? Poder informar melhor as pacientes. Não, é rápido. O receio nesse momento não passa na cabeça das pacientes que elas vão ser mãe. Elas só pensam no câncer. E eu sempre falo para elas, eu preciso pensar no seu futuro. Seu futuro é que isso daqui vai passar, seu câncer vai embora, você vai ficar curada e daqui a 2, 3 anos você vai querer ser mãe, então eu preciso pensar no seu futuro. E geralmente eu tendo deixar elas mais calmas para que elas façam isso mesmo. E passa, né? E passa, gente, passa. 90% de cura, né? Sim, quanto mais precoce o diagnóstico, maior a chance de cura. Com certeza. Quando eu fiz o meu diagnóstico, eu vi que, sei lá, tem um monte de coisa que eles colocam ali na conta, né? Se operar, fizer químio, fizer a rádio, fizer o bloqueio hormonal, dava 95%. Fazendo tudo. Fazendo tudo que tem que fazer. Tudo que tem que fazer. Claro. Não pode falar... Pular etapas. Pular etapa. Tem que fazer químio, tá bom, vamos fazer químio. Tem que fazer rádio, tá bom, vou fazer rádio. Fazer todas as sessões. A gente tem dado disso, tem benefício, né? Por isso que a gente acaba fazendo. Infelizmente, às vezes dá efeitos colaterais ruins, mas botando na balança vale muito a pena, né? Aquela coisa, lá no futuro vão ficar aquelas sequelas emocionais, com certeza. Mas tá assim, preservada aquela saúde, né? Sim. Que a gente quer, que é isso que a gente quer. Isso aí. E como que tá hoje em relação aos diagnósticos de câncer? Porque eu lembro que quando eu fiz o diagnóstico, eu fui atrás, né? É um universo. Então, tem muitos tipos de câncer de mama. E hoje a gente vê, e é uma área de intersecção com a reprodução, que é a genética, né? Eu estudo a genética mais na parte reprodutiva e tenho exames genéticos também para ver o tipo de câncer, que resposta você tem a qual tratamento, e isso ajuda a direcionar para ser mais assertivo na cura, na escolha do tratamento para que você tenha a maior taxa de cura lá na frente. Como que tá isso? Como que quais são as novidades, vamos dizer assim? Assim, câncer de mama são muitas doenças. Então, não dá pra gente falar aqui que os tratamentos são todos iguais, de jeito nenhum. Então, muitas doenças. Então, depende, desde aquele fragmentozinho da biópsia traz muita informação, né? Então, do subtipo do câncer, que a gente fala que é o subtipo molecular. Outra coisa que é muito importante para a gente saber é o estadiamento. O que é o estadiamento? É a extensão da doença naquele momento. Ele tem tantos centímetros, ele tem alguma coisa na axila, ou ele tem uma doença fora da mama, né? Então, é importante a gente saber o estadiamento. Então, é o subtipo do câncer, o estadiamento. E, hoje em dia, cada vez mais, e isso tem vindo para a gente como informação e proposta de tratamento, é a parte genética. Então, fazer um painel genético, uma mulher com câncer de mama, câncer de ovário, é extremamente relevante, porque traz para a gente o risco dessa mulher, então isso vai levar para o médico que está cuidando o tipo de cirurgia que vai ser feito, por exemplo, tirar as 2 mamas, não tirar as 2 mamas, isso traz uma informação importante.
traz uma informação do aconselhamento familiar, né, para os descendentes, irmãos e parentes, e traz também a informação de tratamentos. Hoje em dia a gente tem droga, alvo, né, específico para quem tem algumas mutações, como o BRCA1 e 2, por exemplo, que são os mais comuns, e a gente tem droga para ele. Então, olha quanta coisa a gente tem. Né? Em alguns momentos da doença, para alguns subtipos de doença, a gente usa também painéis moleculares para definir se aquela paciente precisa ou não fazer uma quimio. Então, tem muita coisa. O arsenal é grande, né? Tanto de diagnóstico, quanto de individualizar o tratamento para cada mulher, porque não é igual. Não é igual, Não, não é. E cada tumor é um tumor, né? Exatamente. Bom, eu adorei que você veio. Você tirou muitas dúvidas. Você enriqueceu muito o podcast. Eu quero. E, Suelen, fala como que as pessoas vão te encontrar para marcar uma consulta, para passar com você, para ser sua paciente. Ou para encaminhar um paciente para você, porque eu tenho muitos colegas que assistem o podcast. Muito bom. Bom, eu atendo no CEON, que é o Centro de Oncologia, né? O CEON+, a gente tem 5 unidades no ABCD, então Santo André, São Bernardo, São Caetano, Diadema e em São Paulo. Então, na minha rede social tem, né, o acesso ao Centro de Oncologia e lá podem marcar uma consulta comigo. Com certeza, vai ser um prazer. Espero que vocês não precisem tratar um câncer, mas se precisar, vocês têm que procurar alguém que seja excelente. E, né? Temos aqui uma médica excelente. Obrigada sim. E me sigam também, gente, no @dra.carla com C e Aconelli com 2 L's. Também comecem a ativar a sinalização aqui do YouTube, curtam os vídeos do nosso podcast e recomendem, mandem o link para quem vocês conhecerem, que vocês acham que vai se beneficiar dessa conversa. Aqui teve muita informação, muita coisa de valor, porque informação em saúde significa que você pode viver mais, porque você fez uma colonoscopia que você ouviu a doutora falar num podcast. Nossa, incrível. Incrível. É incrível, né? Então, manda esse podcast para quem você gosta. E obrigada. Mandem perguntas, mandem sugestões de temas e de alguém que vocês queiram ver aqui também, tá bom? Beijo, tchau, tchau. Tchau, tchau.